Entenda como vai funcionar o novo sistema de distanciamento do Estado. Nós convidamos o membro do Comitê de Atenção do Coronavírus da AMAL, Jackson Arpini, para explicar em detalhes todas as alterações do novo protocolo sugerido pelo comitê e também pelos grupos de trabalho. Nós recebemos aqui na TV Erechim o Jackson Arpini, que é membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da AMAL. E a gente vai conversar um pouquinho sobre uma assembleia que ocorreu ontem à tarde na CIE, para falar justamente desse novo modelo de protocolo de distanciamento proposto pelo governador do estado na última sexta-feira. O modelo causou assim um pouco de surpresa para alguns prefeitos e para a população também, que esperava uma flexibilização maior. Jackson, foi assim mesmo que vocês sentiram essa chegada desse novo modelo 3A? Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, boa noite Sandra, obrigado pelo convite. Realmente todos são sabedores que havia uma negociação por parte das associações de municípios com o governo do estado para a implementação de um novo modelo que retirasse a classificação por bandeiras. Houve a definição na sexta-feira passada o governador apresentou um sistema novo de governança chamado 3As, aviso, alerta e ação. Numa expectativa de que isso vai simplificar muito o processo de controle, de monitoramento e de avaliação do processo pandêmico. Obviamente que os prefeitos ficaram um pouco apreensivos após a apresentação do modelo, porque é uma divisão clara de responsabilidades do Estado com as regiões e nesse primeiro momento atribuindo mais responsabilidades às regiões. Basicamente, ele vai trabalhar em cima de 3 protocolos, um protocolo geral, que é obrigatório para os 497 municípios, que são aqueles protocolos que houve um entendimento por parte de todos os municípios, que diz respeito à utilização da máscara, ao distanciamento controlado, evitar aglomeração, o álcool 70, os ambientes com circulação de ar, enfim, aquilo que está sendo preconizado como um protocolo sanitário. Isso são os chamados protocolos gerais, que não podem ser alterados por nenhum município do estado do Rio Grande do Sul. Vai ter um segundo item, que são os protocolos obrigatórios por atividade. Aqui também houve uma simplificação. No modelo anterior tinha em torno de 140, 150 atividades. Agora houve uma simplificação para 40 a 45 atividades. Esses também são determinados pelo governo do estado, em cima das resoluções, em cima das portarias, de acordo com cada segmento. E há a possibilidade, desde que as regiões cumpram alguns pré-requisitos, dos municípios aplicarem protocolos por atividade variável. Certo. Isso ficaria sob a responsabilidade da região, desde que tenha cumprido essas questões que são determinantes e que tenha indicadores favoráveis para aplicar esses protocolos, que podem ser mais flexíveis, mas também podem ser mais rígidos que os protocolos apresentados pelo governo do estado. Então ontem nós apresentamos nessa assembleia ampliada, houve a presença quase que unânime de todos os prefeitos, houve também a participação de várias lideranças do setor empresarial, do setor comercial, da educação, também representantes políticos, no qual nós debatemos esse assunto na busca de encontrar para a nossa região os encaminhamentos favoráveis para este momento. A dúvida que eu acho que a maioria da população tem, o que torna mais flexível neste momento? Por exemplo, restaurantes, escolas e bares, permanecem no mesmo sistema que está ou vai ter um fechamento parcial ou diminuir o horário? Num primeiro momento, com relação a vários segmentos ou várias atividades, o protocolo, de certa forma, nós poderíamos dizer que ele é mediano. Ele permite várias atuações, ele praticamente veda as questões que propiciam a aglomeração de pessoas. Aquela questão referente ao happy hour, aquela questão referente a festas com pessoas em pé, aglomeração de pessoas. Isso está proibido pelo decreto do estado. Para que a gente possa, a nível de região, adotar protocolos variáveis, que no entendimento da população seriam mais flexíveis, nós temos que seguir alguns critérios. Primeiro, nós temos que ter indicadores favoráveis. Certo. E aqui começou a mudança por parte do governo do estado. Ele não vai mais monitorar as regiões por 11 indicadores, e sim são indicadores flexíveis. Nós teremos boletins diários do processo pandêmico, do ponto de vista de casos ativos, taxas de internação nas estruturas hospitalares, tanto de UTI como de leitos clínicos, letalidade e tantos outros indicadores que a gente possa fazer uma avaliação. Mediante essa avaliação,
nós como região, e aqui tem um papel importante o Comitê Regional, poderá propor algumas alternativas, alguns protocolos variáveis, desde que, reitero, tenhamos indicadores favoráveis, tenhamos o plano de fiscalização vigente por parte dos 34 municípios, falando da nossa região, e que tenhamos 2/3 de aprovação por parte dos prefeitos, que foi alvo então de apreciação e aprovação na tarde de ontem. O que foi deliberado ontem, porque mesmo sendo uma reunião ampliada, não deixou de ser uma assembleia extraordinária da Associação de Municípios da AMAL. Então o que foi deliberado ontem foi que houve esta aprovação de 2/3 do colegiado dos prefeitos para a possibilidade futura de aplicação dos protocolos variáveis. Houve um entendimento que neste momento, dadas as circunstâncias, casos ativos, taxa de internações, não há possibilidade de flexibilização dos protocolos do Estado. Então vai ocorrer em toda a região o acolhimento do decreto do Estado. E houve também um entendimento de que o Comitê Regional faça um estudo durante essa semana para ver a possibilidade de flexibilizar alguns itens e se houver a necessidade de endurecer ou tornar alguns protocolos mais rígidos face aos nossos indicadores que não são favoráveis nesse momento, e nós estamos na iminência de receber um dos As do novo sistema de governança. Já tem 5 regiões do estado do Rio Grande do Sul que já receberam alerta. Certo. Nós provavelmente vamos receber um aviso inicial e na sequência um alerta, porque estamos verificando que a cada novo levantamento tem surgido um número maior de casos ativos. Nós saímos no começo de maio de 330 casos ativos, estamos com 650, praticamente mais de 100%. Nós estamos verificando dos nossos 34 municípios, vários municípios que tiveram um incremento considerável de casos ativos. Nós estamos com taxas de ocupação dos leitos de terapia intensiva acima de 90%, e nós verificamos que já há reflexos nas taxas de ocupação de leitos clínicos, que há 2 semanas atrás estava em torno de 18% e hoje está em torno de 32%, quase um incremento de 100%. Então é um momento de apreensão, é um momento de atenção, e nós precisamos ficar atentos à movimentação dos números do processo pandêmico. O que aconteceu para a gente ter uma onda tão em cima da outra, como foi essa que a gente viveu em março? Tivemos um leve respiro aí no mês de abril e já iniciamos maio com uma crise sanitária novamente. O que nós estamos verificando, Sandra e telespectadores, que não é uma forma exata, é que em todos os episódios no qual houve um aumento dos casos ativos, sim, há uma conscientização, uma preocupação, uma sensibilização da população e, obviamente, inúmeras campanhas no sentido de que as pessoas adotem com o maior rigor as medidas preconizadas. Isso produz resultado. A partir do momento que a gente percebe um declínio nas taxas de ocupação das estruturas hospitalares e no número de casos ativos, as pessoas entram numa falsa sensação de segurança e parte da população começa a relaxar ou descuidar dos protocolos recomendados. Isso aconteceu em julho, isso aconteceu em novembro e isso está acontecendo agora. Nós estamos saindo de um período agravado, houve uma flexibilização de inúmeros serviços, as pessoas acabam relaxando, nós sabemos qual é a forma de contaminação ou de disseminação da Covid, e isso agora já fez com que houve então uma alteração da curva que era descendente e já tomou um contorno de ascendente, porque, como já mencionei, nós saímos de aproximadamente 300 casos para um patamar de mais de 600 casos. Isso é um incremento de mais de 100% num espaço, importante que se diga, num espaço de aproximadamente 10 dias. Ou nós estabilizamos esse desenho de subida, entramos novamente num platô para depois um decréscimo, ou nós vamos ter, infelizmente, desdobramentos. E nós, Sandra, pelas inúmeras manifestações e reportagens que já saíram tanto aqui na região, como no estado, como no Brasil, nós soubemos quais são os desdobramentos, né? São o aumento das taxas de ocupação dos leitos clínicos, de UTI, há nesse incremento o surgimento de número de óbitos e medidas mais restritivas. Pois é, essas medidas mais restritivas. Até então, quando a situação ficava crítica, nós íamos para uma bandeira preta. Agora nós vamos para um lockdown? Como é que fica?
Agora nós vamos ter que avaliar o segundo último regramento, esse que está vigente, nós vamos ter que aguardar o posicionamento do Estado. Volto ao sistema de governança 3As. Certo. Nós vamos receber inicialmente um aviso, colocando para a região que o quadro vem se alterando, Sim. no sentido de que a gente acenda um sinal de alerta ou então que redobre as medidas de prevenção. Logo na sequência vem um alerta, que é um comunicado oficial, no qual nós temos que apresentar uma defesa em 48 horas. Uma defesa, obviamente, que técnica, em cima de argumentos, de gráficos, de dados epidemiológicos, para que o Estado faça uma avaliação. Se essa defesa for acatada pelo Estado, se ela for condizente com o cenário no qual nós estamos atravessando, a região fica sendo monitorada pelo Estado e, junto com essa defesa, nós temos que apresentar um plano de ação. O que vamos fazer para mudar o quadro que vem se agravando? Caso não seja aceito por parte do governo do Estado, ou caso a região não tome a iniciativa, isso é extremamente importante, se o Estado não aceitar os nossos argumentos, e se nós não agirmos, haverá então uma ação do Estado, uma espécie de intervenção, decretando protocolos obrigatórios para a nossa região, e aqui não precisa dizer que são protocolos mais rígidos, mais árduos, no sentido de coibir a circulação de pessoas. Então nós estamos numa situação que, mediante o alerta, nós temos que responder ao Estado e agir. Se nós não agirmos, o Estado vai agir por nós e vai decretar, mediante o documento oficial, sob pena de a região responder, os municípios responder, medidas mais rígidas no sentido de coibir a disseminação do vírus. Neste exato momento, nós estamos ainda sob o protocolo do Estado ou já estamos no protocolo elaborado pelo comitê? Importante pergunta para esclarecer, até porque existem muitas dúvidas em decorrência da reunião de ontem. Certo. Nós estamos, nesta semana, nós vamos, como região, os 34 municípios vão acolher na integralidade o protocolo e tanto o geral como o por atividade do Estado. Porque nós entendemos, isso é uma questão técnica, que não há elementos, não há subsídios para uma flexibilização, tendo em vista que temos indicativos de mais de 100% no número de casos ativos e estamos com a nossa taxa de ocupação das UTIs em torno de 94,44%. Essa ocupação é Santa Terezinha e Caridade? Santa Terezinha e Caridade. Se nós formos somente para o Hospital Público de Referência SUS, na data de ontem estava com 100% de ocupação, todos os leitos ocupados e já 2 pacientes aguardando leitos no pronto atendimento. Então a situação ela é delicada, porque nós recém estamos saindo de um período agravado. Certo. E nós já mencionamos em colocações e entrevistas anteriores que do agravamento de fevereiro, de março e de abril, nós nunca conseguimos reduzir, quando falamos em terapia intensiva, as taxas abaixo de 70%. Então qualquer movimentação, e agora está ocorrendo essa movimentação, já fez com que essas taxas atingissem o patamar superior a 90%. O que não tem como não mencionar, coloca a nossa região em atenção. Diante de todo esse cenário caótico que novamente nós estamos vivendo, fica então aquele alerta que não adianta depois ir lá na frente da prefeitura reclamar. Vai ser um conjunto de ações que vão nos permitir uma continuidade das atividades ou uma paralisação, de repente, aí na frente, daqui a uma semana, 2. É isso? Foi um dos motivos pelo qual nós convidamos os setores produtivos e várias lideranças da nossa cidade na apresentação do novo modelo posto pelo governo do Estado. Nós precisamos mais do que nunca trilhar um caminho de mãos dadas, porque uma ação tem reflexo no conjunto da obra quando falamos em Covid-19. Nós precisamos atuar de forma conjunta, poder público, autoridades de saúde, entidades empresariais, no sentido de vencer esse período, porque, dado a longevidade do processo pandêmico, Sandra, nós já soubemos as medidas decorrentes de um agravamento. As medidas decorrentes de um agravamento são medidas que têm interferência no dia a dia das pessoas e que não é a intenção de nenhum representante nesse momento ter que adotar. Mas nós também não podemos fugir dos indicadores, porque nós estamos sendo avaliados
pelos nossos dados, mas também pelo Estado. Se nós não agirmos como região, se nós não seguirmos os nossos indicadores como região, o Estado vai fazer isso e vai decretar medidas mais rígidas, o que também nos coloca numa situação muito delicada, porque mediante uma situação posta, mediante um agravamento do cenário, mediante indicadores oficiais, nós não agirmos, faz com que percamos credibilidade junto ao Estado, porque estamos enfrentando uma pandemia e uma pandemia em determinado momento requer atitudes. Pois é, e justamente nesse enfrentamento à pandemia, há poucos dias nós recebemos aqui na TV Erechim o prefeito Beto Bordim, que comemorava o município ter apenas um caso. Hoje já é um município que está com quase 30 casos e, além dele, viadutos, outros municípios que já estão tomando medidas bastante enérgicas neste momento por causa da pandemia. Sandra, eu quero pegar a tua colocação, se me permite. Quando nós falamos em processo pandêmico, quando nós falamos em pandemia do novo coronavírus, os números se alteram com muita rapidez. Aquilo que nós estamos falando hoje pode ser completamente diferente na próxima semana. Veja que nós estávamos saindo de um processo agravado, numa sensação de que teríamos vencido esse terceiro pico. Certo. E se nós retrocedermos ou buscarmos os nossos indicadores, nós vamos ver que este momento já é o terceiro maior pico de casos ativos. Nós tivemos em julho 543, depois num segundo cenário que ocorreu em novembro nós fomos a 1.081 casos, depois nós inventamos essa dificuldade agora eu tenho considerado fevereiro, março e abril, que nós tivemos no momento mais crítico 999 casos e nós estamos agora com 663. Dos 4 picos, nós já estamos com um indicativo superior ao primeiro, que coloca neste momento no terceiro maior pico. Então os números se alteram com muita facilidade. A forma de disseminação ela é muito rápida quando não se observa os protocolos sanitários. E aqui, mais uma vez, aproveito a oportunidade para fazer um chamamento. Não há espaço nesse momento para negligência, especialmente no que diz respeito à aglomeração de pessoas, a festividades. Nós já estamos percebendo, por alguns indicadores, que a contaminação tem ocorrido nos ambientes domésticos, onde ocorre a aglomeração de pessoas, nos encontros clandestinos, enfim, sempre onde ocorrer a junção de pessoas sem a observância dos protocolos sanitários, é um local passível de contaminação. Se nós estamos verificando que nos últimos 10 dias houve um aumento de 100% nos casos ativos, me permite também fazer uma reflexão que nem toda a população está adotando com critério os protocolos sanitários. Caso estivessem adotando os protocolos sanitários, nós não teríamos esses indicadores. Então, os reflexos dessa negligência, desse descuido, virão para o conjunto da sociedade. E vale também destacar que a vacina ela não é 100% eficaz. E não é a primeira dose que vai evitar que a pessoa se contamine, e muito menos a segunda dose, porque já aconteceram casos de reinfecção em pessoas que já estavam imunizadas. As pessoas têm que compreender que a imunização é um importante aliado neste processo de enfrentamento da epidemia, tanto a prevenção como a imunização. As pessoas que foram imunizadas, nós temos indicadores bons quando falamos em imunização, nós estamos nos aproximando de 30% de imunização da população da região quando falamos em primeira dose. É um quantitativo melhor que o do Estado, é um quantitativo melhor que o do país, mas não é um quantitativo que permite 100% de segurança. Essas pessoas têm que compreender que foram imunizadas, nós estamos utilizando 2 imunizantes, o Coronavac e a AstraZeneca, ambos têm uma efetividade em torno de 50% a 70%, então essas pessoas, mesmo com a imunização, podem contrair a doença, claro que numa forma mais leve, numa forma mais branda, mas neste ano de 2021, os protocolos continuam vigentes para o conjunto da população. Nós não vamos ainda abandonar a máscara de proteção individual, nós temos que respeitar o distanciamento controlado, nós temos que evitar a aglomeração de pessoas e nós estamos percebendo que qualquer mudança no comportamento da sociedade, e é o momento no qual nós estamos atravessando, ela reflete diretamente nos indicadores. E, infelizmente, no caso atual, para indicadores negativos que nos colocam na iminência de receber um aviso por parte do novo modelo e logo na sequência um alerta.
Jackson, eu espero que a próxima vez que você venha até a TV, que a gente tenha outras notícias um pouco mais agradáveis do que essas que nos últimos tempos você tem vindo trazer. Não é um momento confortável nem para mim, nem para ti, muito menos para a sociedade que passa por toda essa pandemia que muitas vezes leva vidas e levam pessoas que a gente não imaginava que iriam da forma que vão. E que a gente tenha, todos nós, assim, consciência de que o momento exige o nosso cuidado necessário, o nosso isolamento. Não adianta a gente falar e não fazer. Então é o momento de todos se unirem e fazer a coisa acontecer. Obrigada. Sandra, nós soubemos o quanto é difícil para o conjunto da sociedade, para a saúde, para os setores econômicos e para a sociedade como um todo. Havia muito questionamento com relação à classificação das bandeiras. Certo. Só que nós só vamos migrar para um cenário melhor, para um cenário mais alentador, para um cenário positivo, se a sociedade compreender que nós temos que adotar com maior rigor todas as medidas preconizadas de prevenção e aliar essas medidas à imunização.